Boa tarde a todos. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Vereador Sanica, vereadora professora Flora, vereador Rodrigo, vereador Alan Ribeiro, vereador Tonico Gama e vereador Lucas Cordeiro. Declaro aberta a 38ª... ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Peço ao vereador Rodrigo para fazer a leitura do versículo da Bíblia. Ordinária. Tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Amém. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Registro a presença do vereador Paulo Sérgio. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 37ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty. Aos 6 dias do mês de dezembro do ano de 2022, no Salão Nobre da Câmara Municipal, localizado à rua Dr. Samuel Costa, número 2325, Centro Histórico, realizou-se às 14 horas a 37ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty. Presidida pelo vereador Valcini da Silva Teixeira, ocupando o cargo de primeiro secretário, o vereador Lucas de Oliveira Cordeiro, e a segunda secretária, a vereadora Flora Maria Salles França Pinto.
Pelo livro de presenças, verificou-se o comparecimento dos senhores vereadores Valceni da Silva Teixeira, Antônio Carlos Vasconcelos Gama, Lucas de Oliveira Cordeiro, Rodrigo Carlos da Silva Penha, Alan Souza Ribeiro, Flora Maria Salles França Pinto, Paulo Sérgio Conceição dos Santos, Luiz Cláudio Alcântara da Costa e Marco Antônio Santos da Conceição. O vereador Marco Antônio Santos da Conceição leu o versículo da Bíblia, Salmo 23. Leitura da correspondência e matéria a ser lida. No expediente foi lido o seguinte: ata da 36ª sessão ordinária, aprovada, ofício 647 da ANEEL, resposta ao requerimento 032 de 2022 de autoria do vereador Lucas Cordeiro, ofício 103, 450, 499 e informação técnica do Instituto Chico Mendes. Respostas ao requerimento 052 de autoria do vereador Paulo Sérgio, Lulu e Marquinho. Projeto de resolução número 018, de autoria da vereadora professora Flora, concede a comenda Mérito do Inconfidente Salvador do Amaral Gurgel à senhora Isabel Costa Sermelli. Projeto de resolução número 019. Esse aqui eu acho que é aquele detalhadão, né? Ofícios 103, 450, 499, informação técnica do Instituto Chico Mendes, projeto de resolução 018 e 019, matéria votada no expediente, requerimento 063 e 068, indicações 1022, 1023, 1027 a 1031, 1058, 1060, 1062 a 1067, 1108, 1085, 1112. Os vereadores se abstiveram de falar no expediente. Terminando o expediente, o presidente pede ao primeiro secretário para fazer a chamada para a verificação do quórum. Matéria votada na ordem do dia, projeto de lei complementar 008 de 2022, com emendas. Projeto de lei 056, 055, 049, 050, 065 e 064. Projeto de resolução 016 de 2022. Vereadores que discursaram no expediente final: vereador Lucas Cordeiro, vereadora professora Flora e a partes do presidente Sanica. Não tendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, o presidente encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. Para constar, eu, vereador Lucas Cordeiro, primeiro secretário, lavrei a presente ata, a qual será assinada depois de lida e aprovada pelo presidente e secretários. A ata está em discussão. Não havendo discussão, a ata está aprovada. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da correspondência e matéria que será votada no expediente. Ofício 014, justificativa de ausência do vereador Lulu. Gabinete do vereador Marquinho, justificativa de ausência do vereador. Ofício 31.946, comunico a Vossa Excelência, em sessão no plenário, de acordo com o acórdão proferido, conforme decisão da relatora conselheira substituta Andréa Siqueira Martins, comunico o parecer prévio favorável com determinações e ressalvas sobre as contas de governo do chefe do Poder Executivo desse município, referente ao exercício de 2012, com registro em que a íntegra dos autos encontra-se disponível no sítio eletrônico desta Corte de Contas. Ao senhor presidente, assinado pela Simone Amorim Couto, subsecretária das sessões. Isso aqui é o julgamento das contas do ex-prefeito Zezé Porto, de 2012. Também tem do Vidal. Ofício 32.203, comunico a Vossa Excelência que a sessão plenária, no dia 30/11 de 2022, de acordo com o acórdão proferido, conforme decisão do relator conselheiro substituto Cristiano Lacerda Gurren, comunico o parecer prévio favorável com determinações, recomendações, ressalvas sobre as contas de governo do chefe do Poder Executivo desse município, referente ao exercício de 2021, também assinado pela Simone Amorim Couto, subsecretária das sessões. Também é a mesma coisa, é a prestação de conta, o julgamento das contas do prefeito Vidal. Mesma situação do Zezé.
Veto total ao projeto de lei número 058, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos cartórios extrajudiciais da cidade de Paraty a receberem os pagamentos das taxas por Pix, cartão de débito e demais sistemas eletrônicos de transferência de valores. O projeto é de autoria do vereador Alan, o veto de autoria do Poder Executivo. O veto ao projeto de lei número 058 está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Orçamento. Projeto de lei número 070 autoriza o Poder Executivo a proceder à abertura de crédito adicional especial no montante de R$ 209.757,75, de autoria do Poder Executivo. Quer entregar essa moção de aplauso primeiro, então? Tá, beleza. Então tá. Chamar o Rodrigo, então, para entregar a moção de aplauso. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente, demais edis. Queria convidar aqui à frente o meu amigo Alfredo Reis. Traz a turma aí. O Alfredinho tem uma puxa-saco aqui na Câmara, chamada Regina. Entendeu? Pelo menos tem vascaíno aí nesse time, né, Alfredinho? Isso já ajuda bastante. Vem mais para frente, deixa eles mais aí para trás. Você vem para cá. Bom, gente, o Alfredinho, né? O Alfredo Reis, né? A gente lá no Pontão, a gente brigava muito, né, Edilei? Brigava muito, jogava muita bola, né? E o Alfredo sempre foi um atleta de destaque na nossa cidade. Palmeirinha, me ajuda aí, Chácara, Pontal. Jogou muito em seleção de Paraty, né? E o Alfredo, ele já tem há algum tempo um trabalho lá na Barra Grande, com essa turminha aí. E a gente sabe a importância que esses projetos sociais têm, principalmente nos bairros da nossa cidade, porque ocupa a garotada, coloca o esporte ali, e ele é um cara que cobra muito, não é não, garotada? Puxa a orelha, né? Dá uns gritos na beira do campo, que eu sei. E a prefeitura fez esse ano, retomou um projeto que antigamente, a gente, quando criança, o Dilei está aqui também, já vivenciou muito isso, com o Bira e o Edilson. E eu pude aqui, no primeiro mandato nosso, dar uma moção de aplausos para o Bira e para o Edilson, porque na década de 80 faziam trabalho com a gente, né? Nós todos garotos ainda, e nós jogávamos, brincávamos de futebol, e era o ano todo, na quadra, no campinho do Pontal, enfim, não vou me alongar muito, é um passado que ajudou muito a gente, e hoje o Alfredo, o Hernani Cruz há um tempo atrás, o saudoso Geraldo Mula há um tempo atrás, Manel Caceta, e tantos outros, Sadam, que já não estão mais entre nós, faziam esse trabalho. Então, é uma forma da gente agradecer ao Alfredo pelo trabalho dele, e a prefeitura fez um projeto muito bonito no Trevo Clube, alguns meses atrás, com essa garotada, e eu vi lá o time do Alfredo jogando, né, campeão. Então, essa moção de aplausos é mais em reconhecimento, e agradecer a todos os vereadores aqui presentes pelo voto de forma unânime. E é isso, Alfredo. É a nossa moção de aplausos, reconhecimento da Câmara Municipal de Paraty ao seu trabalho, com essa garotada lá no bairro da Barra Grande. Vocês querem falar alguma coisa, garotada? Vocês têm vergonha? Aqui, o técnico não quer falar. Pô. Então vamos aqui tirar uma foto aqui, então, todos nós juntos. Eu queria convidar todos os vereadores aqui para a gente tirar junto com essa garotada essa foto aqui, porque é importante. Passar a tirar foto todos nós juntos com as moções, que todas as moções são importantes. Lucas Cordeiro.
Uma boa tarde a todos. Estou gostando muito dessa reta final de sessões, presidente, porque constantemente a casa está com um movimento legal, com bastante pessoas. Eu acho que isso é bacana. Eu quero, a princípio, também cumprimentar aqui o Edu, que está aí representando a Companhia Dancearte, o Asilo, e com a presença aí da Cida e de alguns alunos também. Muito bom ter vocês aqui. De mães também, a Vera está ali. E quero rapidamente entregar uma moção minha também. Eu deixei quase que... Hoje praticamente a última sessão, né? O penúltimo? A penúltima para fazer algumas entregas de moções, que julgo muito importante. E essa pessoa que eu vou convidar aqui à frente, nesses últimos dias, alguns amigos me mandaram mensagem com o Instagram dele, marcando, falando que seria muito importante fazer esse reconhecimento. Convido aqui à frente o Itamar Silveira do Carmo. Foi longe. O Itamar, que é motivo de orgulho para Paraty, mas principalmente para Trindade. E a galera de Trindade ficou assim, eufórico, mandando mensagem, falando, nossa, a cidade tem que fazer assim, reconhecer o trabalho do Itamar. Vou ler aqui rapidamente a moção, que diz o seguinte: a Câmara Municipal de Paraty, Estado do Rio de Janeiro, faz constar em seus anais, atendendo a solicitação do vereador Lucas Cordeiro, que decidiu nesta data, em sessão ordinária, através de seus membros, conceder moção de aplauso a Itamar Silveira do Carmo, em reconhecimento ao paratiense que representa o Brasil em competições de stand-up paddle, é assim que fala? E canoa havaiana. Itamar, formado em Educação Física, nascido em Paraty, no bairro de Trindade, filho de pescador local e professora da rede municipal, começou sua vida esportiva em 2013 e hoje, com muito esforço e dedicação, conquistou a vaga para representar o nosso país no Mundial de Sprint na Inglaterra, incentivando ainda mais a prática de esporte e tornando-se inspiração para que jovens de nossa cidade continuem acreditando em seus sonhos. Então é muito orgulho, muita alegria de poder estar te homenageando com essa moção de aplausos que se estende aí para todas as pessoas que praticam esporte, que se sentem inspiradas por você também, tá, mano? Vou te passar o microfone também para você. Boa tarde a todos. Na verdade, isso aqui é só um agradecimento e obrigado a todos por essa moção. Foi um ano grandioso. Eu juntamente com a equipe, nós ganhamos 3 medalhas de prata no Mundial, em Londres, de velocidade. A gente foi campeão brasileiro, campeão estadual. A gente foi vice-campeão pan-americano agora, que eu acabei de voltar do Chile. E acabamos de ganhar a Volta à Ilhabela pelo 3º ano consecutivo, batendo novamente o nosso recorde. Tem que atualizar isso aqui. Então foi um ano bem interessante. Felizmente o esporte não é muito propagado aqui ainda em nossa cidade, está começando. Mas eu acho que minha maior vontade é ver crianças aqui de Paraty, né? Se a gente puder voltar mais para as crianças, quem sabe um bolsa atleta no futuro é importante. Esporte e educação é o futuro para tudo. Obrigado. E sobre a Bolsa Atleta, o vereador Tunico recentemente, inclusive, encaminhou uma indicação com um modelo de um projeto de lei para o Executivo, para que seja implementado no município e é defendido amplamente por todos os vereadores dessa casa. Acho que tem que ser uma prioridade para o município, sim. Agora eu convido aqui um conhecido já da cidade, e que bastante elogiado, inclusive, pelo prefeito nas inaugurações, nos eventos, pelo trabalho que vem fazendo no município e que também havia necessidade dessa casa reconhecer, que é o Rafael Nascimento de Azevedo, em reconhecimento pelo serviço prestado em prol do patrimônio histórico da cidade de Paraty. Já convido o Rafael a vir aqui à frente. O Rafael é nascido na cidade de Angra, servidor de carreira do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, formado em arquitetura e urbanismo e mestre profissional em projeto e patrimônio, exerce atualmente o cargo de chefe do escritório técnico da Costa Verde,
Seu trabalho é de grande relevância para o desenvolvimento do nosso município e para a manutenção dos títulos internacionais que nossa cidade recebeu nos últimos anos. Com seu foco na preservação do patrimônio histórico de Paraty, destaca-se sua participação nos projetos de acessibilidade do centro histórico, ordenamento de comércio ambulante e manifestações culturais, dentre outros. Também tem uma alegria muito grande de estar te homenageando, Rafael, até pela disponibilidade e a facilidade que a gente tem de dialogar, de conversar, de pensar a cidade, e acredito que para Paraty seria muito importante a continuidade do seu trabalho aqui, até para que possamos avançar em muitas questões, como foi citado, até a pauta da acessibilidade no centro histórico, que a gente vem conversando, e muitas outras. É um prazer muito grande estar te homenageando aqui. Boa tarde a todas e todos. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos os vereadores, vereadoras, por essa moção de aplausos. Acho que Paraty, agradecer ao acolhimento do município, o IFAM e Paraty tem uma história umbilical, então, um orgulho poder estar hoje assumindo e praticando, dentro do próprio escritório, a preservação aqui do patrimônio, e tendo em mente, assim, que é uma questão que o IFAM tem trabalhado, isso nacionalmente, recentemente, pelo menos, que é essa ideia de construção com os municípios, principalmente nos conjuntos tombados, aquela visão desassociada do IFAM, como se a questão do patrimônio fosse algo fora, às vezes, da própria dinâmica da cidade. Isso tem sido trabalhado dia a dia. Então, a cidade precisa ser acessível, nós precisamos ter respostas mais céleres para os requerimentos como um todo. O patrimônio não são só os edifícios, o patrimônio é imaterial, é o patrimônio arqueológico. Então, é isso que a gente tem trabalhado aqui junto com o município. E o município é a prefeitura, é a Câmara Municipal, é a sociedade como um todo. Então, agradeço. Obrigado. Bom, então tem 10 minutos para vocês decidir aí as aberturas de crédito, tá, gente? Decide lá, que eu já tenho minha resposta já, entendeu? Ah, tá, não, eu achei que ela tinha mandado. É porque tem daqui dentro.
Projeto de Lei 070, que autoriza o Poder Executivo a proceder à abertura de crédito adicional montante de R$ 209.757,75. Projeto de lei está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Orçamento para dar parecer. Projeto de lei número 071 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito por anulação de despesas no montante de R$ 84.067. Projeto de lei número 071 está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Orçamento. Projeto de lei número 072 autoriza o Poder Executivo a proceder à abertura de crédito adicional especial no montante de R$ 436.121,07. Projeto de lei número 072 está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Orçamento. Projeto de lei número 069 dispõe sobre a alteração do capítulo 4 da tarifa de lei municipal número 2045, de 10 de março de 2016, e dá outras providências de autoria do Poder Executivo. Esse aqui é o da Colitu, lá, aquele que a prefeitura tem que fazer lá, né? Está sendo encaminhado à Comissão de Justiça, Transporte, Orçamento e Defesa do Cidadão. Projeto de resolução número 020 de 2022 concede medalha de mérito Geralda Maria da Silva, senhora Priscila Isaías Profeta Ribeiro, e dá outras providências de autoria da vereadora professora Flora. Está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Constituição. Projeto de resolução 021 concede comenda mérito do Inconfidente Salvador do Amaral Gurgel à senhora Noeli Ribeiro da Silva, autoria do vereador Sanico. Projeto de resolução está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Constituição. Projeto de resolução 022 concede medalha de mérito Geralda Maria da Silva, senhora Selma Gil Braz de Oliveira, e dá outras providências de autoria do vereador Lucas Cordeiro. Está sendo encaminhada à Comissão de Justiça e Constituição. Projeto de resolução número 023 concede comenda mérito do Inconfidente Salvador do Amaral Gurgel ao senhor André Luiz Costa Nascimento, de autoria do vereador Rodrigo Penha. Projeto de resolução está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Constituição. Indicações do vereador Rodrigo Penha, indicação 1130, solicita transporte escolar para o bairro da Graúna, no sertão da Idaiatiba, reiterando a indicação 857. Indicação 1131, solicita adaptação de banheiros públicos para pessoas com deficiência no município. Indicação número 1132, solicita adequação de calçadas em todo o município, principalmente no núcleo sede. Indicação 1133, solicita a construção de da Praça da Juventude no bairro da Ilha das Cobras, na área denominada Campo do Zéinha. Indicação 1134, solicita reforma total da iluminação do cais de turismo do município de Paraty. Indicações do vereador Rodrigo Penha está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Tem um requerimento aqui que eu acabei pulando. Requerimento número 069, solicita informações sobre o número de castrações realizadas até o momento no ano de 2022, quais trabalhos vêm sendo realizados pelo departamento e qual a programação das próximas ações, de autoria do vereador Lucas Cordeiro. O requerimento de número 069 está em discussão. Não havendo quem queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Indicações do vereador Sanica. Indicação número 1135, solicita instalação de poste de baixa e alta tensão na rua João Hatzky, no bairro Paratimirim. Indicação 1136, solicita troca de iluminação de LED queimada em toda a extensão da estrada Paratimirim. Indicação 1137, solicita manutenção das ruas James Joyce, no bairro Portal das Artes. Indicação número 1138, solicita manutenção na iluminação pública na rua da Ponte de Arame, no bairro Portão Vermelho. Indicação 1139, solicita troca de lâmpadas incandescentes que estão queimadas por lâmpadas de LED na rua Alcebiades e sítio São Pedro, no Funil, bairro Paratimirim. Indicações do vereador Sanic está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovada por unanimidade. Indicações do vereador
Paulo Sérgio. Indicação número 1068, solicita a construção de parque recreativo na Escola Municipal José Carlos Porto, no bairro Taquari. Indicação 1114, solicita nova estrutura para Laboratório Municipal de Paraty. Indicação número 1115, solicita sistema de câmeras de monitoramento de segurança no bairro do Centro Histórico. Indicação número 1116, solicita aquisição de novas vans para transporte de pacientes que utilizam serviço de tratamento fora do domicílio. Indicação número 1117, solicita manutenção corretiva e preventiva em atendimento aos ônibus escolares do município. Indicações do vereador Paulo Sérgio. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicação número 1122, solicita adaptação do material pedagógico para trabalho dos agentes de apoio à educação especial. Indicação número 1123, solicita consultório para orientação de aluguel em site de... Não, solicita consultoria para orientação de aluguel em site de reservas nas comunidades costeiras. Indicação número 1124, solicita pintura de faixa de pedestres na entrada do Morro do Jacu, na estrada Paraty-Cunha. Indicação 1125, solicita retomada urgente das obras de drenagem em torno da Escola Municipal do bairro do Pantanal. Indicação é do vereador Lucas Cordeiro. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Tunico Gama. Indicação número 1118, solicita o término do concreto comunitário na estrada do Tibum, Várzea do Bom Retiro, reiterando a indicação 672. Indicação 1119, solicita a substituição da tampa do bueiro na rua Professor Rosário de Brail, na Patitiba. Indicação 1120, solicita limpeza e desobstrução de vala e instalação de 30 metros de manilha na rua Doraceu Augusto Pinto, no bairro Sertão do Iriri, próximo às casas do senhor Nilson Belchior e dona Madalena das Chagas. Indicação 1121, solicita concreto comunitário na rua Benedito Quintino, no areal do Taquari. Indicações do vereador Antônio Carlos Vasconcelos. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Indicação número 1140, solicita a repintura da ciclovia ao longo da Avenida Roberto Silveira. Indicação 1141, solicita a construção de vestiário no campo de futebol da Pedreira, no Paraty-Mirim. Indicação 1142, solicita terraplanagem na estrada principal de Pedras Azuis. Indicação 1143, solicita a reforma do vestiário do campo de futebol da Graúna. Indicações do vereador Alan Souza Ribeiro, do PP. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações da vereadora professora Flora. Indicação número 1084, solicita avaliação estrutural do parapeito da ponte Hilton Silva, no bairro Caborê. Indicação 1126, solicita instalação de mais lixeiras e que tenham sinalização para descarte correto de máscaras descartáveis na Avenida São Pedro de Alcântara, no bairro do Pontal. Indicação 1127, solicita que sejam instaladas lixeiras na pracinha em frente à praia do Pontal. Indicação 1128, solicita a construção de praça de lazer no bairro Jabaquara. Indicação 1129, solicita a instalação de latões para lixo seco no bairro do Caborê. Indicações da vereadora Flora, do PT. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Moção de aplausos. Essa moção é a moção do Rafael. Está emocionado aqui porque o Lula está sendo diplomado. Moção aprovada por unanimidade. Eu estou nervoso porque o Lula está sendo diplomado aqui. Já foi, já. Diplomadinho já. Não teve golpe. Projeto de resolução 024 de 2022, que acabei passando aqui batido, é o projeto de resolução 024 que regulamenta o processo legislativo e administrativo eletrônico no âmbito da Câmara Municipal de Paraty. Está sendo encaminhada à Comissão de Justiça e Constituição.
Com a palavra, a vereadora professora Flora. Alô? Então, boa tarde. É final de ano, a gente tem que se animar, porque a gente já está queimando óleo, né? Esse último mês a gente está bem assoberbada, mas a gente tem que manter o trabalho, tem que manter o foco. A primeira coisa que eu vou fazer é parabenizar, primeiramente, o meu presidente, que acabou de ser diplomado como presidente do Brasil, né, numa solenidade muito bonita. Ele fez um discurso que me pareceu muito emocionado, vi ele chorando, e ele foi aplaudido de pé por mais de 10 minutos, então eu tenho muita honra de ter escolhido, desde 1982, esse partido para ser militante. Não me arrependo, e acredito que o pessoal que está lá no trevo tem que começar a pensar que já era. Não tem o que acontecer. Eu não sei o que calma. Calma, não. Eu não sei o que eles querem, né? Assim, não tem mais um sentido. O cara já está diplomado, foi reconhecido. Ele é o nosso presidente para os próximos 4 anos. Muito bem. Aí. Parabenizar aqui também a companhia de dança pelo belíssimo espetáculo, inclusive com a cultura de Paraty. Eu não pude, era realmente bastante coisa. Quando eu saí das bodas de ouro que eu estava, eu assisti um pouquinho e vi que estava de excelente qualidade. Super parabéns, né? A mesma coisa com os trabalhos do SESC em relação ao Natal, a exposição dos alunos de desenho, que estava tão bonito, e dizer que nós começamos um encontro de mulheres no bairro do Condado e agora no bairro do Corisco. As mulheres desses bairros têm se organizado em coletivos e têm feito rodas de conversa, chamado psicólogos, médicos, para conversar sobre assuntos femininos. E eu tenho achado que tem dado bastante resultado. Eu pedi lixeiras. Por quê? Por mais que tenha lixeira, uma aqui e outra ali, gente, lá na porta do hospital, eu contei 6 máscaras no chão, porque não tinha nenhuma lixeira por perto. A mesma coisa na pracinha ali, em frente à Praia do Pontal. Não tem nenhuma lixeira na pracinha. E as crianças brincam, as pessoas passam, e, realmente, a existência da lixeira é essencial. A gente pode até dizer que o povo não vai usar bem a lixeira, tudo bem, mas a gente tem que oferecer a lixeira, em mais de uma, de preferência. A cidade zelada, né, ela fica com outro aspecto. Outra coisa também que a gente estava pedindo lá no Jabaquara, tem um parquinho que já é tradição. Eu saio lá do Caborê para ir lá, às vezes, com meus netos, mas não tem um banco para a gente sentar, não tem uma mesinha para a gente sentar perto das crianças. De noite é super mal iluminado, então a gente está requisitando um outro parquinho e a manutenção desse de uma forma que a área de lazer seja mais completa e melhor, né? A gente também está pensando que devemos agradecer aqui aos nobres colegas por terem aceitado as nossas indicações para a medalha Dona Geralda, para a Priscila Profeta, o título de cidadão para Maria do Carmo, né, e da Amaral Gurgel para Belita Sermelli. E dizer que a gente está aqui muito disposta a votar a lei orçamentária para o ano que vem, né? Estamos olhando com bastante cuidado e a gente tem umas propostinhas aí para conversar. E apoiando todas as entidades que precisam de subvenção, principalmente aquelas relacionadas à cultura, ao esporte, que envolve os jovens. Parabéns a todos. Com a palavra, o vereador Lucas Cordeiro. Mais uma vez, boa tarde a todos, senhor presidente, vereadores, todo mundo que está aqui hoje nos honrando com a presença.
Minha fala é rápida, falando rapidamente aqui sobre algumas das nossas indicações. Uma delas, após ser procurado por moradores do Pouso da Cajaíba e de algumas outras comunidades costeiras, eles nos passaram da dificuldade que a maioria deles está tendo para receber hóspedes nas suas casas, principalmente através dos aplicativos de aluguel. E estamos mediando uma conversa aí juntamente com a Secretaria de Turismo para que haja, no próximo ano, uma espécie de consultoria junto a essas comunidades para que sejam ensinados a usar esses mecanismos e tenham mais facilidade até para receber os turistas nas suas comunidades. Porque tem falado que tem tido dificuldade, uma vez que as pessoas de fora têm casa nos seus bairros, nas suas comunidades, conseguem alugar com facilidade, enquanto a pessoa que é do próprio bairro tem sua casa ali, acaba esperando temporada para receber o turista, e o turista, quando chega lá, já alugou pelos sites através de alguém que nem dali é. Então, a gente tem conversado com as comunidades costeiras para ter esse movimento, que acho importante, porque a Secretaria de Turismo, eu acredito que tem um papel muito importante até dessa formação junto às comunidades e que não seja simplesmente uma secretaria para realizar eventos. Eu acho que o evento é muito importante para o município, mas a cidade, principalmente as comunidades costeiras, as comunidades tradicionais, precisam estar preparadas para receber os turistas de uma forma correta. E uma das minhas indicações aqui também, posso dizer que a última, é fazendo um apelo e lembrando mais uma vez, e estarei cobrando o secretário Fabrício mais intensamente, com relação ao trabalho de drenagem no Pantanal. Mais uma vez estamos chegando na temporada de chuvas e eu acredito que é inaceitável que a gente entre mais um período com a chance de alagamento no bairro sem a obra ali. Então a gente vai continuar cobrando para que seja realizado o mais rápido possível. Já foi dado início assim que o ano começou. Muitas coisas aconteceram, inclusive o temporal, a gente entende, os desastres da chuva, mas ali é um bairro que precisa dessa atenção e desse cuidado mais do que especial há bastante tempo. Assim como a vereadora professora Flora comentou sobre o orçamento, acho que é muito importante que a gente esteja debruçando realmente sobre ele, para poder votar de forma correta na próxima semana, e que assim que a gente olhar, analisar, a gente pense com muito carinho e com muita atenção para que seja votado da melhor forma possível. Um dos assuntos, acredito até que o Edu e os colegas estão aqui, está muito relacionado também às subvenções. A gente tem conversado diretamente com o Poder Executivo, com o próprio prefeito, com o secretário executivo de governo Gilmar também, para que reavaliasse alguns números ali. Então, algumas coisas estão sendo modificadas e sendo encaminhadas para essa casa ainda essa semana. Então, muito provavelmente, como o presidente vem falando, na próxima semana, estaremos votando aqui o orçamento. E de uma forma correta. Segunda-feira, se Deus quiser, que eu já não aguento mais, preciso estar de férias. Então, na próxima semana, estaremos votando aqui o orçamento. Encerro a minha fala, exaltando também o movimento, o seminário que foi feito aqui no último sábado, que o vereador Rodrigo estava presente, o vereador Sanica também, das mães de autistas de Paraty. O nome correto ficou um seminário, foi isso? Tipo um seminário sobre um encontro sobre autismo em Paraty. Então, além desse movimento, desse encontro que foi sensacional, pude aprender muito. Eu sou um defensor e acredito que somente no próximo ano seria muito interessante que a gente crie encontros como esse, com profissionais capacitados que estejam aqui conversando com a gente, que tragam a população para dentro da casa, como foi no sábado, ver esse plenário lotado, para que a gente debata assuntos importantes para o município e até tenha mais força com movimentos sociais, movimentos da própria população para estar cobrando o Poder Executivo na melhoria de políticas públicas em diversas áreas. Essas são as minhas palavras. Encerro e desejo uma boa tarde a todos. Não só com essas comunidades, mas todos os conselhos municipais, pelo amor de Deus, que está precisando reativar esses conselhos, até porque senão as coisas não funcionam direito. Com a palavra o vereador Rodrigo Penha.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, funcionários da casa, Companhia Danciarte, ex-vereador, ex-secretário de Turismo José Pital. Uma boa tarde a todos. População de Paraty, que nos assiste agora pela internet, né, que consegue hoje ver todas as sessões em loco pela internet. Jéssica e Alex, representando aqui o Poder Executivo. Bom ter vocês aqui. Falar a respeito aqui dos nossos pedidos, questão da Graúna, né, o transporte escolar para as crianças da Indaiatiba, ficando cerca de 2, 3 quilômetros para chegar na escola, e em turnos alternados, quando não estudam na Grande, estudando na Barra Grande, e algumas indo com os pais de moto. Então a gente pediu, a gente avisou a Secretaria de Educação, provavelmente na próxima licitação para o próximo ano letivo, esse transporte vai estar lá. Como o Mato Dentro tem esse problema, como Cabral e diversas comunidades que têm casas mais distantes do último ponto de ônibus, São Gonçalo. Então é uma questão que a gente sabe que às vezes são poucos alunos e não justifica um ônibus. Às vezes tem ruas que nem o ônibus pode ir, né? Então, senhor presidente, uma solicitação que a gente está fazendo. A adaptação dos banheiros públicos para pessoas com deficiência, mais um ano se passou, então mais uma vez nós estamos reiterando. Não custa nada uma barra de aço nesses banheiros, um vaso com condições de que um deficiente, um cadeirante possa utilizá-lo. Também a ausência de chuveiros nesses banheiros. São 2 banheiros, do CAIS e aqui do Centro de Informações Turísticas, e o da rodoviária, então, aquele lá se existe a palavra inzoável, como diz lá o Luva de Pedreiro. Infelizmente, aquele banheiro da rodoviária não tem condições, no final do ano, precisa arrumar, precisa dar um jeito. A adequação das calçadas, são pedidos antigos nossos também, vai de encontro à acessibilidade. A Praça da Juventude é um pedido nosso antigo, é um projeto que existe. A gente sabe que a Prefeitura tem um projeto ali para o Campo do Zainha, mas está demorando tanto a acontecer, é uma forma de a gente cutucar também e falar, opa, a gente está vendo que está demorando a fazer. Iluminação do Cais de Turismo, não que não exista iluminação, mas ali caberia uma iluminação voltada para embelezar o Cais de Turismo, um dos pontos turísticos mais bonitos de Paraty, e a gente usa muito pouco. E agora, mais uma vez, a questão da violência, que há umas semanas atrás, né, essa área aqui da Terra Nova, da Capelinha e do Cais de Turismo, a gente tem sofrido com isso, e a gente está pedindo mais rondas também para lá, por parte da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Umas 3 ou 4 semanas atrás, eu falei aqui de diversos eventos no feriado federal, que era a Festa São Benedito, X-Terra, não sei o que, aquilo ficou aquela aglomeração de eventos, muito confuso. Esse final de semana foi o contrário. Nós tínhamos 3 eventos, em horários diferentes, locais diferentes. E o evento final de semana, que eu chego a me arrepiar, exaltando a cultura paratiense. Companhia Danciarte aqui, eu nem sabia que vocês estariam aqui hoje, né? A nossa amiga aqui, fica em pé para o pessoal lá te ver. A filha do Djalma, da loja, trabalha aqui, gente, junto com os nossos jovens. Nós temos 9 jovens aqui, menor aprendiz, do CIEP ou do Colégio Sembra, que estão trabalhando com a gente. A Tarsila ontem deu um show com o trabalho dela lá. O Danciarte acompanhei pela internet, então eu agradecer esse trabalho. E na Tarsila, minha filha especial participando do evento. Me emocionei demais ontem. Minha mãe, porque tudo dos anos 60, né? Muito bom ver os nossos jovens, né? Como a gente tem qualidade, né, gente? Então, parabenizar a Prefeitura pelo apoio e a vocês pelo trabalho. Então, toda vez que a gente vota essas subvenções, a gente sabe que está funcionando. Isso é muito bom, viu? Parabenizar aí a Prefeitura por isso. O SESC também. Eu vi uma peça sexta-feira dos jovens de Natal. A minha filha não gosta de som, né? E ela tem aquela coisa que som. E ela sentou, ela ficou vidrada naqueles jovens cantando. E como é bom a gente ver que tem condição, tem como a gente melhorar, tem como a gente fazer mais. E o MAP, né, Lucas, nós tivemos aqui, o Sanica acabou tendo que ir embora, gente. Eu gostaria que no próximo todos vocês, vereadores, pudessem estar conosco. Valeu muito a pena sábado aqui, sabe? A gente vê que a gente tem muito para fazer por essas crianças ainda. Muito mesmo. Grandes dificuldades na educação ainda, grandes dificuldades na saúde, com relação ao transporte, né, Lucas? Algumas coisas que eu vou lembrar aqui, o transporte, a questão do pessoal que passou no concurso público, da formação deles, né? A gente viu que o autismo não é uma gripe que você dá um remedinho e resolve, né? Ela é uma gripe com diversos sintomas, e cada criança tem um sintoma diferente, é uma comorbidade diferente. E dentro das comorbidades, tem crianças que não são autistas e têm a comorbidade, é o caso da minha filha, que tem deficiência intelectual.
Então, a gente vê como a nossa cidade está melhorando, está avançando, sim, nessa área, porque a gente precisa disso. E essas mãezinhas, que eu falo assim, cutucando a gente, cobrando, sabe? Falando, olha, vocês têm que ajudar. Porque uma coisa é uma mãe ir numa secretaria, ou vir aqui na Câmara cobrar, ou cobrar da gente nas redes sociais. Outra coisa são quase 100 mães cobrarem a gente. É um outro peso, é um outro olhar. E agradecer ao Conselho Tutelar, CMDCA, a Nina, da parte da educação, fonoaudiólogas da cidade aqui, funcionários públicos, 3 representantes desses jovens, dessas pessoas que passaram no concurso para os assessores, para auxiliares. Sabe, doutor Nico, eu sei que Vossa Excelência também milita muito nessa área com relação ao esporte, foi muito importante. Eu gostei muito do evento aqui. E é isso que a Câmara tem que fazer, sim, ceder o espaço, né, Lucas, para que as pessoas ocupem esse lugar e cobrem mesmo da gente, que a gente está aqui para ser cobrado, principalmente isso. Falar a respeito das chuvas, uma preocupação muito grande com o Curisco, mais uma vez, vou falar aqui. É muito grave, se passou um ano, a enchente foi 2 de abril, nada foi realizado, gente. Eu sei que é caro, a gente sabe de tudo isso, mas a gente tem aprovado aqui os orçamentos, a gente sabe que cabe uma boa vontade. Eu estou muito preocupado com o campo do Curisco. As manilhas são de 30, no campo do Curisco nem manilha tem. E lá onde eu moro, na região ali que era do Nezinho Cruz, as manilhas de 30, não dá vazão, a água entra na casa das pessoas, as pessoas perdem tudo. Aí elas perdem tudo em janeiro, fevereiro, vão lá, se empenham, vão lá na Casa Bahia, estou usando um exemplo, né? Fazem lá o parcelamentozinho no carnê, quando chega em janeiro, fevereiro, perdem tudo de novo. Então não dá, poxa. São manilhas, é boa vontade, nós temos funcionários lá, sabe? Não é só cobrar, não. A gente se dispõe, a gente precisa resolver aquilo lá. E do risco de desabamento da estrada, principalmente no pedaço do Mário Jurado. São ônibus que trafegam ali. Tem caminhões ali passando com aterro, até com máquinas pesadas em cima. O risco de desabamento é muito grave, muito grande. Vão vir as chuvas de novo. Se passaram todo esse período, nada foi feito de novo. E só aumenta. Eram 2 milhões, eram 3 milhões, já estamos em 6 milhões e nada é feito. Então, assim, é preocupante, sabe? E por aí afora. Estou muito preocupado mesmo. Jabaquara. Aí eu listei alguns bairros que estão com problemas de entupimento nas manilhas, que o meu gabinete recebeu reclamação. Pontal, Ilha das Cobras, Mangueira, Chácara da Saudade. Eu estou falando 5 bairros que estão com as manilhas, as redes fluviais, senhor presidente, entupidas, com areia, com óleo, com gordura, porque as pessoas jogando gordura junto com esgoto na rede fluvial, e a gordura, quando ela não está sendo levada pela água, ela enrijece, entope tudo. Esses bairros têm um problema grave. E aí precisa de um apoio maior da prefeitura, e com as chuvas a gente fica mais preocupado. E agradecer ao Alex, à Jéssica e ao prefeito Vidal, que finalmente a prefeitura desmontou as peças de madeira que estavam caindo na Praça Vanessa Porto, que poderiam causar um acidente com alguma criança. Na sexta-feira, o prefeito Vidal mandou a equipe lá, eu falei com o Alex e a Jéssica na quinta, eu agradeço muito. Agradecer a Sônia do Beto, a mãe do Betão, que postou no Facebook, porque uma coisa é só o vereador falar, quando o mundo fala, ganha força. E foi lá a Secretaria de Obras lá e retirou finalmente as peças de 15 que estavam caindo lá, oferecendo risco às crianças e a quem praticava na pracinha. Agora vai ser uma outra luta, para levar os brinquedos, arrumar os brinquedos, vereador. A gente continua pedindo aí, mas a gente agradece a prefeitura por isso. E esse final de semana não foi tantas críticas assim, né? A gente sabe reconhecer quando a coisa funciona. E os eventos aqui, o mais importante, que foi a harmonia deles, porque terminava um, começava o outro, respeitaram os horários da missa, respeitaram tudo que estava lá, os horários que estavam programados. Isso foi muito legal, ter famílias de novo ocupando a praça e gostando dos eventos. E mais do que isso, estou vendo aqui os jovens que dançam também, né? Vocês são exemplos para aquelas crianças que querem ou que acham que é impossível. Isso é muito legal. Então a gente vê, tinham 2 meninas sentadas do meu lado do Edu, até a Cida chegou, eu estou escutando uma falar para outra, eu vou procurar a Tarsila, eu vou procurar. Isso é legal, né? Porque motiva. Então parabéns pelo trabalho de vocês, viu? E que é muito importante, que não pode parar. Não tendo mais vereadores inscritos no expediente, peço ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para verificação de quórum. Vereador Paulo Sérgio, vereadora professora Flora, vereador Rodrigo Penha, vereador Alan, vereador Tonico Gama e vereador Lucas Cordeiro.
Declaro aberto a ordem do dia. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da matéria que entrará em pauta. Projeto de lei número 064 de 2022 institui e regulamenta o pagamento de despesas pelo regime de adiantamento, de autoria do Poder Executivo, segunda discussão. Projeto de lei 064 de 2022 está em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir o projeto, está em segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei 064 de 2022, aprovado por unanimidade em segunda votação. Projeto de lei número 056 altera a lei 1929 para obrigar a implantação de brinquedos adaptados para crianças com necessidades especiais nos projetos que incluem áreas recreativas e nos eventos organizados ou patrocinados pelo Poder Público Municipal de Paraty, de autoria do vereador Alan Ribeiro, segunda discussão. Projeto de lei 056 de 2022 está em segunda discussão. Projeto de lei está em segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei 056 de 2022, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 065 dispõe sobre a denominação do logradouro público no bairro Jardim Riviera, no município de Paraty, passando a se chamar Rua Sebastião Renildo Calvo, de autoria do vereador Paulo Sérgio, segunda discussão. Projeto de lei 065 de 2022 está em segunda discussão. Projeto de lei está em segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto 065 de 2022, aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 11 dispõe sobre a concessão de título honorário de cidadão paratiense ao senhor Rogério Pires Machado, de autoria do vereador Sanica. Projeto de resolução 011 de 2022 está em única votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de resolução 011 de 2022, aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 013 de 2022 concede a comenda mérito do Inconfidente Salvador do Amaral Gurgel ao senhor Josias César Porto da Silva, de autoria do vereador Lucas Cordeiro. Projeto de resolução 013 de 2022 está em única votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei 013 de 2022, aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 014 dispõe sobre a concessão de título honorário de cidadã paratiense à senhora Raquel Soares Marendais, de autoria do vereador Lucas Cordeiro. Projeto de resolução 014 de 2022 está em única votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei 014 de 2022, aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 015 de 2022 dispõe sobre a concessão de título honorário de cidadã paratiense a senhora Maria do Carmo Lefevre Assunção, de autoria da vereadora professora Flora. Projeto de resolução número 015 de 2022 está em única votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de resolução 015 aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 017 concede medalha de mérito Geralda Maria da Silva à senhora Lívia Souza de Azevedo, de autoria do vereador Rodrigo Penha. Projeto de resolução 017 de 2022 está em única votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de resolução 017 aprovado por unanimidade. Projeto de resolução 018 concede comenda mérito do Inconfidente Salvador do Amaral Gurgel à senhora Isabel Costa Sermelli, de autoria da vereadora professora Flora. Projeto de resolução 018, de autoria da professora Flora, está em única votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de resolução aprovado por unanimidade.
Projeto de resolução número 020, concede medalha de mérito Geralda Maria da Silva, senhora Priscila Isaías Profeta Ribeiro, de autoria da vereadora professora Flora. Projeto de resolução 020 está em única votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de resolução aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 021, concede comenda mérito do Inconfidente Salvador do Amaral Gurgel, a senhora Noeli Ribeiro da Silva, de autoria do vereador Sanica. Projeto de resolução 021 de 2022 está em única votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de resolução 022, concede medalha mérito geral da Maria da Silva, senhora Selma Gilbrais de Oliveira e da outras providências, de autoria do vereador Lucas Cordeiro. Projeto de resolução 0... Projeto de resolução 022 de 2022 está em única votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto 022 aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 023, concede comenda mérito do Inconfidente Salvador do Amaral Gurgel ao senhor André Luiz Costa Nascimento, de autoria do vereador Rodrigo Penha. Projeto de resolução 023 2022 está em única votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de resolução 023 de 2022 está aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 070, autoriza o Poder Executivo a proceder à abertura de crédito adicional especial no montante de R$ 209.757,75. Vereador Lucas, vereadora Flora, vereador Tunico, vereador Alan Ribeiro, vereador Rodrigo, primeira e segunda votação. Projeto de lei 070 de 2022 está em primeira e segunda discussão. Projeto de lei 070 está em primeira e segunda votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto 070 aprovado por unanimidade. Projeto de lei 071 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito por anulação de despesas no montante de R$ 84.067,29, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei 071 de 2022. Votação nominal. Vereador Lucas, vereadora Flora, vereador Tunico, vereador Alan, vereador Rodrigo. Projeto de lei 071 está em primeira e segunda discussão. Projeto de lei está em primeira e segunda votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 072 autoriza o Poder Executivo a proceder à abertura de crédito adicional especial no montante de R$ 433.121,07, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei 072 de 2022. Questão de ordem, presidente. Gostaria de pedir primeira e segunda votação. Votação nominal, vereador. Vereador Lucas, Flora, vereador Tunico, Alan Ribeiro, Rodrigo. Está em primeira e segunda votação. Projeto de lei 072 de 2022 está em primeira e segunda discussão. Projeto de lei está em primeira e segunda votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei 072 aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número 009 de 2022 autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Governo do Estado do Rio de Janeiro para regime adicional de serviço da Polícia Civil, o RAIS, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei complementar 009 de 2022 está em primeira discussão. Com a palavra o vereador Rodrigo Penha.
Senhor presidente, é importante o RAIS para a Polícia Civil, mas eu tenho que fazer sérias críticas à delegacia, porque a delegacia não fica aberta. Esse final de semana foi marcado no Facebook que o rapaz chegou lá fazer uma ocorrência e a delegacia estava fechada. Então, assim, a gente vai votar, eu acho o voto favorável e tudo, mas eu gostaria que não fosse pedido primeira e segunda votação nesse projeto, para que fizesse algumas emendas durante a semana. Eu acho importante colocar que a delegacia tem que funcionar 24 horas, porque vai pagar o RAIS, o policial tem que estar lá. Porque não adianta pagar o RAIS, ele não está no local de trabalho. Porque as ocorrências, os problemas acontecem 24 horas. Não é só de manhã, só de tarde. Então está muito ruim isso, porque nós somos cobrados por isso. Então, acho justo, eu gostaria de pedir, por favor, que a gente vote esse projeto em questão na próxima segunda-feira. Em segunda votação, para que a gente pudesse fazer uma emenda. Ou nós nos reuníssemos agora por 10 minutos para olhar o projeto e fazer alguma emenda mesmo. Então, meu posicionamento é esse, senhores. Que gostaria, pelo menos, que a gente pudesse parar por 10 minutos para fazer uma emenda nesse projeto, para que, não sei se Vossa Excelência concordam também com isso. Não. Na verdade, vereador, você fala votar contra, deixa eu te falar. Você viu um vídeo que teve na semana passada agora? As pessoas vão na delegacia, não tem ninguém para atender. Então, por isso que eu estou falando, senhor presidente, com licença, eu acabei de falar isso. Nós vamos votar o RAIS. O RAIS é para o salário do policial civil, não é isso? A prefeitura vai chegar junto com o recurso para ajudar, como ela já faz com a polícia militar. Eu gostaria de colocar no projeto que isso fosse, dentro do projeto, vai pagar o RAIS, mas que a delegacia funcione 24 horas. Porque não está funcionando na madrugada e à noite. Mas não é para isso? O RAIS é para pagar o policial que está lá. Para pagar o policial, mas é para ele trabalhar dentro da delegacia? Eu preciso saber. Que eu saiba é isso aí, gente. É para isso? Eu queria entender. Então, que eu saiba porque é um complemento salarial. Essa pessoa, por exemplo, ele ganha um salário, não está tendo, aí a prefeitura vai dar esse RAIS para ele atender lá dentro da delegacia. Então, para isso que está dando o RAIS. Eu acho que é importante. O RAIS é para isso? É para isso. Eu preciso saber isso. Porque eu estou dizendo aqui, senhor presidente, que eu fui marcado essa semana por um rapaz que chegou na delegacia. Então, também fui. E aí gostaria de colocar no projeto que a prefeitura autoriza. Eu concordo que pague o RAIS para o policial. Mas que a delegacia fica aberta. Aí, o que pode feriado, fazer? sábado, domingo. Você pode fazer, se quiser fazer uma emenda do projeto rapidinho, alguma coisa. Por isso que eu gostaria que se for possível em 10 minutos fazer... Então, vamos o seguinte, vamos botar em primeira votação esse projeto, na segunda-feira nós votamos o resto. Beleza? Então, eu não sei como é que funciona. Então vamos botar só em primeira votação. Pronto. Isso que eu gostaria de saber, se é possível, por isso que eu subi aqui. Tá. Para que a gente possa fazer uma emenda... né? Está em primeira discussão e primeira votação. Eu voto favorável. Projeto de lei complementar número 009 continua em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir o projeto, é em primeira votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei complementar número 009. Pelo amor de Deus, hein? Tá bom. Então está aprovado por 5 votos e uma abstenção. Em primeira votação. Não, também não. Não havendo mais vereadores exercidos do expediente final, nada mais a tratar. Boa tarde, gente. Boa tarde.